Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade, sequência aos estudos bíblicos das lições CPAD. Hoje, lição de número 4, a Igreja e o Reino de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, Marcos capítulo 1, versículo 14 ao 17. Estudaremos a lição extra de reforço, parte 2. A nossa primeira parte já está disponível no YouTube e esta parte será estudada de forma particular. Então veja aí, tópico de número 1, a natureza do Reino de Deus. Subtópico 3, o Reino de Deus, a nação de Israel e a Igreja. Veja o que diz o tópico, subtópico 3. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e, através dele, um governo soberano e teocrático. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele, de forma soberana, exercendo o seu governo teocrático sobre o seu antigo povo. Israel, por isso, era um reino sacerdotal. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar toda a nação e, por meio dela, todos os povos. Este propósito se concretizou na pessoa bendita de Jesus, o filho de Davi, por intermédio da sua morte e ressurreição. Assim estabeleceu a igreja. Interessante. Morte e ressurreição. Precisou de derramamento de sangue para o aparecimento da igreja do Senhor. Nosso comentário a partir de agora. O reino de Deus. O reino de Deus, céus e terra. Nos céus, tronos, Deus e anjos, e 24 anciãos. Na terra, os homens. Entre os céus e a terra, os demônios, regiões celestes. Cristo foi enviado dos céus, feito homem na terra. Essa parte aqui é a terra. Anote aí. Essa outra parte aqui é o céu. Então Jesus morre aqui na terra como homem. Para quê? Para redimir o espaço. Essa terra será nova terra, entendeu? Para redimir os homens, o homem será um novo homem. Interessante. Essa parte do céu também já passou por renovo. Lembra de Lúcifer que caiu? Pois bem, e até essa parte dos anjos. Então essa parte dos céus aqui já está 100% recuperada. Essa parte da terra, estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda de Jesus, ele vai limpar a terra. Isso durante 1000 anos de paz. Enquanto ele não está vindo, ele já comprou os homens na cruz. E todo aquele que crê faz parte da redenção da cruz, da mensagem, do poder. Isto é o que nós chamamos de renovo. O Senhor Jesus vindo à terra, morrendo por nós, dando chance aos homens de se arrependerem e ser salvos, e redimindo a terra. Presta atenção. No livro do Apocalipse, capítulo 19, nós temos que ver o texto que diz assim, ó. Diz que todas as coisas, o reino da terra, voltaram a ser do seu Senhor e do seu Cristo. Aquele de Mateus capítulo 4, versículo 11. O diabo dizendo para Jesus, na tentação, eu te dou tudo, se prostrares e me adorares. Mas Jesus sabia o tempo certo de possuir aquilo que é direito de herança. Então, a terra
e os homens, comprados com o seu sangue, voltarão a ser do seu Senhor e do seu Cristo. Então a primeira parte foi recuperada. Não há como o céu estar sujo. Não existe céu sujo. O sangue de Jesus, o da nova aliança, abriu um novo e vivo caminho. Veja que a Bíblia diz que quase todas as coisas se purificam com sangue. E o sangue de Jesus foi para o propiciatório celestial. Aonde diz a Bíblia, pelo escritor aos Hebreus, que clama melhor do que o de Abel. Se o sangue dos animais, do touro, dos bezerros, do cordeiro, era derramado no altar de sacrifício e levado pelo sacerdócio até o santíssimo lugar, no propiciatório, que é a tampa da arca da aliança, onde tem 2 querubins de ouro batido. Então, representando ali o trono de Deus. Isto significa que o sumo sacerdote, Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele levou o seu sangue e apresentou ao Pai, no propiciatório celestial. Apocalipse 19 fala que abriu-se no céu e viu no céu a arca de Deus. Veja, viu-se no céu o tabernáculo, o templo de Deus. Agora a primeira parte já foi consumada. A segunda parte está sendo consumada. Estamos aguardando a bendita esperança, a qual o Senhor consumará todas as coisas. Presta atenção, lá no Salmo 110, versículo 1, 2, diz que todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E de acordo com o escritor aos Hebreus, quando todas as coisas estiverem debaixo dos seus pés, então o Pai dominará completamente todas as coisas por intermédio do seu Filho. Então a morte, o inferno e o diabo não mais existirão na terra. Serão lançados no lago de fogo e de enxofre, conforme diz o livro de Revelação, o Apocalipse. A parte do reino que foi perdida, essa aqui. Essa parte aqui foi perdida desde o homem chamado Adão. Adão entregou de bandeja a Satanás. Quando Adão pecou, ele entrega o seu corpo, a sua alma, e também as suas coisas, tudo que possui a terra, entregou a Satanás. Agora observa-se que o diabo, ele domina a terra, mas com posse ilegal. Porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo que neles há, e que neles habita. Então, o diabo não tem legalidade no controle. É Deus que é o autor da criação, é Deus que é o Senhor, é Deus que é o Rei. Então, o diabo está momentaneamente, de uma forma passageira, por causa que o homem pecou, deu legalidade por causa do pecado, ao diabo agir de forma ilegal. Por que legalidade? Por causa do pecado. Abriu chance do diabo atuar. Mas por que o diabo atua na terra? Ele atua por causa da permissão que os homens deram por causa da desobediência. Mas de forma ilegal ele está no controle, porque somente a Deus pertence o domínio para sempre. Ok? Veja aí a parte do reino que foi perdido. Pelo pecado, o homem entregou nas mãos de Satanás o sistema, e será resgatado e entregue ao Filho, para que nesta terra Jesus implante o reino do governo de Deus. Isto será por 1000 anos, chamado de anos, milênio sabático. Na cruz, a primeira parte dos homens foi conquistada. Por isso que quando nós cremos em Jesus, já temos a vida eterna. Somos participantes da natureza divina. Já temos o céu por herança. Então nós estamos na terra como Abraão, não andando por vista, mas pela fé. Estamos peregrinando. Nós não temos parte mais
como herança desta terra. A nossa herança é o Senhor, a nossa herança é o céu. Glória a Deus. Então veja que tudo será convergido em Cristo na plenitude dos tempos. O texto diz, encabeçando todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, em Cristo e por Cristo. O culto celestial será um culto só. Então, na glorificação dos homens e na manifestação do novo céu e da nova terra, o culto será único. Será céus e terra louvando a Deus eternamente. Veja, céus e terra no mesmo propósito, numa mesma alegria, numa mesma situação de glória, de majestade, de poder e de reino. Ok? Agora, a parte do reino que havia sido perdida, a preço de desobediência do homem Adão, entregue a Satanás a regência do mundo espiritual, e depois resgatado pelo sangue de Jesus, Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus tem o poder sobre a morte, sobre o inferno, sobre Satanás, sobre os demônios. Jesus é triunfantemente poderoso. Aleluia. Agora veja que o diabo ainda controla, porque ele é o Deus desse século. Segundo Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o diabo ainda é o Deus minúsculo deste século. Significa que ainda haverá posse do Senhor Jesus Cristo. Veja, o reino da dimensão futura. Haverá uma posse do Senhor Jesus Cristo na terra. Isto está nas profecias do profeta Ezequiel. Lembra do último templo a ser construído? Será construído por Jesus. Não é esse templo que Israel quer construir nesses dias, porque é o anticristo quem vai construir. Esse que o anticristo vai construir, Jesus destruirá na sua vinda. Esse aí do anticristo será profanado, mas o do milênio será glorioso, será ungido. Então observa-se que a posse de Jesus como legítimo herdeiro é por direito de criação. Ele não está tomando posse por ser posseiro. Ele está tomando posse porque é dono. Glória a Deus. Ele tem direito por criação. Então a posse é do real herdeiro. Será litigiosa. Melhor, litigiosa. Por quê? Porque o posseiro ilegal, que é o diabo e seus anjos, eles não querem sair da terra. Por isso que eles possuem os corpos humanos e até de animais. A igreja do Senhor foi colocada na terra como agência do reino de Deus para expulsar demônios. Entendeu? Esta foi a mensagem do reino, expulsar os demônios. Os selos do Apocalipse serão rasgados, porque o rompimento dos selos ministrados por Deus, porque o que é digno de desatar os seus selos, já chegou lá. Amém? Então vai acontecer o rompimento dos 7 selos. Isso quer dizer que Jesus não agirá mais como cordeiro, porque ele já usou a fase do cordeiro. Ele já passou pela cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A fase da segunda vinda. Esta segunda vinda será a fase do leão da tribo de Judá. Será a fase do vingador. Ele vai vir reger como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com vara de ferro. Leis rígidas e duras. Ninguém escapará das suas mãos. Não será um período como hoje nós temos, dispensação da graça. Mas será uma dispensação de plenitude dos tempos. A consumação de todas as coisas findará em Cristo.
Diz o verso que será convergido em Cristo céus e terra. Então o governo de Cristo dos céus virá sobre a terra. E o Senhor governará com a sua igreja, porque a igreja estará na terra com Jesus como reis e sacerdotes para Deus seu Pai. Está em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Jesus como rei e nós como os reis. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Glória a Deus. Então, haverá o rompimento do selo e o Senhor virá para tomar de forma legítima aquilo que ele tem por direito. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então ele tem autoridade legal e de forma judicial expulsará o diabo da propriedade legítima de Deus. Do Senhor é a terra. Então a pregação do reino como missão da igreja, veja Marcos capítulo 1, versículo 14. Jesus veio proclamando o reino do rei. Jesus veio proclamando o evangelho do reino de Deus. Agora observa-se que Jesus, ele comprou homens e deu autoridade. E lhe deu um nome à comunidade destes homens, que são homens e mulheres, comprado com seu sangue. Até hoje, nos quatro cantos da terra, existe essa humanidade comprada com o sangue de Jesus. É chamada de igreja. Então a igreja, na dimensão do reino presente, o primeiro papel da igreja é expulsar os demônios. Porque Jesus, quando vier, a primeira coisa é expulsar Satanás. Preste atenção. Diz que o diabo será lançado no abismo durante 1000 anos. Jesus vai governar esta terra sem a presença do diabo. Jesus vai governar essa terra sentado no trono glorioso, sem a presença de nenhum demônio. Mas mesmo assim, as pessoas serão regidas com vara de ferro. Isso significa que o problema dos pecados não é de Satanás e nem dos demônios, é do homem mesmo. Porque mesmo o diabo preso por 1000 anos, os homens continuarão pecando nos seus próprios pecados. E Jesus vai reger todas as nações com vara de ferro. Apocalipse. Agora, veja o texto de Hebreus capítulo 6, versículo 5. Fala de pessoas que provaram a palavra de Deus e as virtudes do mundo vindouro. Olha as virtudes do mundo vindouro. Nós experimentamos hoje as virtudes do mundo vindouro. Sabe o que são virtudes? São essas? Vida eterna, comunhão, poder, autoridade contra o mal, contra o inferno, contra a morte. Veja as virtudes do mundo vindouro. Deus é o rei de toda a terra. E o reino de Deus, volta para cá. Vamos lá? Ó. 1, 2, 3. O reino de Deus não é só a igreja. A igreja é um terço. A igreja é um terço desse reino de Deus. O reino de Deus é formado de povos e nações. Presta atenção. Nações, Israel, igreja. Então, o Espírito Santo de Deus trabalha sobre as nações, sobre Israel e sobre a igreja. Ok? Então a igreja é uma parte desse reino. Por quê? Porque o Espírito de Deus que está na igreja trabalha junto com Israel no reino. Por quê?
Porque a igreja estará no céu, enquanto Israel estará na terra. Lembra dos 144 mil? Estas são as sementes lançadas na terra para dar origem ao reino literal de Jesus. Enquanto os céus estão descendo, isto é, Jesus e a igreja, a santa cidade, Nova Jerusalém, amém? Vai reinar sobre a terra, sobre os homens. E as nações serão convidadas a servir a Deus e a levar adoração a Deus, aonde haverá um templo, o templo de Ezequiel, durante o milênio. Quer dizer que o reino de Deus é formado de todos os povos. Veja, 1000 anos de paz. Este é o reino glorioso, 1000 anos de paz. Amém? Com regência pessoal de Jesus Cristo. É maravilhoso ou não é? É maravilhoso. Aonde ouviremos o que Jesus diz e veremos o que Jesus faz. Isto significa que a presença de Jesus na terra, governando as pessoas, o reino está no meio, o reino está entre vós, o reino é presente. No Antigo Testamento, Deus escolheu uma nação, a nação de Israel, para ser um reino de sacerdotes. Olha aí, um reino, mas também sacerdote. Que fosse reis, mas também fosse sacerdotes. A vinda de Jesus, de forma literal, ocorrerá na terra os julgamentos das nações. Lembra quando Jesus vier, ocorrerá a batalha do Armagedon? Pois bem, é nessa batalha onde os anjos trabalharão para separar os maus dos bons, isto é, dos justos. Então os anjos de Deus estarão trabalhando. Veja Mateus capítulo 13, versículo 49. Deus julgando as nações na sua vinda, por meio do seu Filho. A Bíblia diz que Deus entregou ao Filho todo o juízo. Glória a Deus. Isto será feito durante todo o reino literal de Cristo. E será assim até a consumação deste mundo. Isto é, até que os 1000 anos se acabem e o diabo seja solto para enganar aqueles que ficaram no final dos 1000 anos de paz. Quer dizer que Deus vai permitir aqueles que nasceram ser tentados, como todos são tentados desde o dia de Adão. E no final, os que ficaram do lado do Senhor serão eleitos, como os anjos eleitos estão, como a igreja nesse período está. E o diabo e os seus anjos serão lançados no inferno, que é o lago de fogo. Aí sim, céus e terra serão a mesma grei. Haverá novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Glória a Deus. Então, a consumação de todas as coisas deste mundo vai culminar na última batalha, quando o diabo é solto. Presta atenção, é diferente. Jesus vem, o diabo vai ser preso. Passa 1000 anos o diabo preso e Jesus reinando sobre a terra. Depois dos 1000 anos o diabo é solto. Então no intervalo de 1000 anos nós temos duas guerras. A primeira guerra, quando Jesus vem e todo olho vê, aí temos a guerra do Armagedon. Quando o diabo é lançado no abismo e passa 1000 anos e é solto, aí temos a guerra de Gog e Magog, que será apenas de um dia. A grande batalha de Gog e Magog, no fim do milênio. É a última guerra contra a humanidade e Deus, o Senhor. O período, veja, de Israel, no Antigo Testamento,
quando o rei era o próprio Deus. Deus reinava sobre Israel. Veja o período dos juízes, Sansão, Samuel. Esse período mostrava Deus reinando sobre o seu povo. Então havia um período chamado de teocrático, ou da teocracia. Teo quer dizer Deus, cracia quer dizer governo, então governo de Deus. Por exemplo, democracia, povo, cracia, governo do povo. No Antigo Testamento era Deus que governava sobre o seu povo Israel. Isto era uma teo, Deus, cracia, governo de Deus sobre o povo de Israel. No livro dos Juízes mostra Deus dando livramento, Deus governando o seu povo. Mas o povo rejeitou o governo de Deus, rejeitou Deus como rei e quis um rei como as nações tinham. Samuel ficou preocupado, porque achando que o povo estava o rejeitando. Deus informou a Samuel que a rejeição não era dele, mas sim do próprio Deus. Então, Samuel foi o último juiz de transição. Veja o último juiz mostrando uma saída da teocracia para a monarquia de Israel. Então, a tristeza de Samuel e Deus agora repudiando a atitude de Israel quando eles disseram: queremos um rei. Mesmo o povo querendo o rei, Deus só dava um rei ao povo se ele escolhesse o rei. Então Deus tinha que escolher o rei, não era o povo que tinha que escolher o rei. Então Deus escolheu primeiro Saul, Deus depois escolheu Davi, Deus depois escolheu Salomão. Saul não prestou. Deus lhe deu 3 oportunidades, mas não prestou. São 3 oportunidades da nossa vida para ver se nós prestamos. 3 oportunidades o Senhor nos dá. A primeira oportunidade precisamos dizer amém. A segunda, amém. E a terceira, amém. E assim seremos aceitos pelo Senhor no propósito. Quando o povo de Israel pedia um rei, o povo não estava recusando Samuel, mas estava recusando o governo do próprio Deus. Porque eles viviam na teocracia. Se eles já tinham Deus como rei, como eles estavam querendo um novo rei, se ele já tinha Deus como próprio rei, reinante? Se Deus estava governando sobre o seu povo, então Deus começou a falar com Samuel dizendo: eles não estão rejeitando você, mas a mim. Israel vivia no período teocrático, mas houve a mudança da teocracia para a monarquia de Israel. Aí nós temos primeiro, segundo, terceiro rei, cada um vivendo o período de reinado de 40 anos. Então, duas partes nós temos no governo de Israel. A primeira parte, chamado governo único, ou unidade de governo, ou governo unido. Nós temos, veja o Reino Unido, na história de Israel, os 3 primeiros reis, que durou 120 anos. Cada rei reinou 40 anos. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos, Salomão reinou 40 anos. Depois, novamente, Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos, Salomão, seu filho, reinou 40 anos, totalizando 120 anos de governo unido. Depois, o governo, aqui é a segunda parte da monarquia de Israel, houve o quê? O governo foi disperso. A divisão do governo de Israel, da monarquia de Israel. Então houve um reino dividido, depois do reino unido. No reino unido só tinha 3 reis. No reino dividido, muitos reis. Então o povo exigiu um rei. A monarquia de Israel tem 2 partes.
A primeira parte fala do Reino Unido, que durou 120 anos. Tivemos 3 reis na parte do Reino Unido. O primeiro ungido por Samuel, Saul, 40 anos de reinado. O segundo rei ungido por Samuel, Davi, ungido por Deus através de Samuel, reinou 40 anos. Foi Deus que ordenou a ungir Davi. O terceiro rei, Salomão, reinou por 40 anos. E depois dessa história do Reino Unido, aí desencadeia na divisão do reino de Israel. Nós estamos seguindo a lição. E os salmos que estão na lição são messiânicos. Então Jesus vai ser apresentado nos salmos às nações da terra. Enquanto os reis da terra serão trazidos a Jerusalém para adorar durante o reinado milenar de Cristo. Pai nosso que está em Mateus capítulo 6, venha a nós o teu reino, venha um milênio. Seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu, faça na terra. Venha o milênio. Quando a igreja for arrebatada para o céu, durante 7 anos, venha o milênio. Então Jesus vai vir com a igreja. Venha o milênio. Venha a nós o teu reino. Amém? Salmo 47, versículo 6. Cantai louvores ao nosso Deus. Salmo 22, 28. Temos uma profecia do reino milenar de Cristo. Quando todas as coisas virão, quando todas as nações virão para adorá-lo em Jerusalém. Porque do Senhor é o reino e ele governa sobre todas as nações. Salmo 47, verso 7. O reino eterno de Cristo é estabelecido sobre a terra, porque Deus é o rei de toda a terra. Salmo 103, versículo 19. O Senhor Jeová estabeleceu o seu reino no céu, e o seu reino domina sobre todos. São todos os salmos proféticos, e eles são posteriores à implantação do reino. Todos os salmos que falam Deus reinando, Jesus reinando, o Pai reinando, o Filho reinando, fala a respeito da implantação do milênio. Venha o teu reino. Se não houvesse a dispensação da graça, nós estaríamos no milênio. Entendeu aí? Porque o milênio é a plenitude dos tempos. Só existe 3 dispensações. Paulo fala em Efésios, capítulo 1, 2 e 3. Primeira dispensação do mistério oculto. Foi revelado na graça. E será aplicado na plenitude dos tempos. Oculto, revelado e aplicado. Mistério, graça e plenitude dos tempos. 3 dispensações bíblicas. Agora veja nos Salmos revelando o trono de Deus sobre a terra. Tudo a partir do milênio. Então o reino de Deus é presente. Ele está com a gente. Onde estiver 2 ou 3, ele está no nosso meio. Então Jesus está agora conosco, comigo e com você. E ele está no presente. O reino de Deus está. Então, utiliza-se dos recursos do reino. Ele lhe deu autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Então, utiliza-se as ferramentas do reino de Deus. Utiliza-se o nome do Senhor que é poderoso. O nome do Senhor que foi dado a Moisés, o Eu Sou. O nome por excelência. É o nome que abarca todas as nossas necessidades. Ele diz: eu sou o médico, eu sou o Senhor, eu sou o Criador, eu sou Deus. Ele é. Glória a Deus. No Antigo Testamento, Deus escolheu o seu povo. Êxodo 19, versículo 5. Se ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, vós sereis a minha propriedade particular entre todos os povos, porque minha é a terra. Veja o propósito de Deus estabelecer a nação de Israel como um sacerdócio universal para a bênção das nações. Então Israel seria hoje como se fosse a igreja. A igreja é um reino de sacerdotes. Reis e sacerdotes. Apocalipse 1 e 6. Da mesma forma, Êxodo 19, 5 e 6. Deus chamou Moisés, Deus chamou o povo, subir no cume do monte. Veja lá, Deus dizendo:
farei uma nação sacerdotal, de reis e sacerdotes. Então, o sacerdócio dado a Israel, originalmente, era o de Moisés. Quer dizer, o de Moisés é o mesmo de Cristo. Porque Moisés profetizou que haveria de se levantar um semelhante a ele, isto é, da mesma ordem sacerdotal. Qual é a ordem original de Deus no sacerdócio? Segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Moisés foi o último dessa ordem, até que o povo decidiu não crer e fugiu com medo de Deus, não subiu no monte. O que foi que aconteceu? Moisés instituiu um sacerdócio inferior, que é chamado sacerdócio levítico, que esse terminou no tempo de Zacarias, aonde João Batista, o profeta, deveria ser o sucessor. Mas Deus levantou João Batista como nazireu de Deus, de forma emergencial, para anunciar o reino de Deus. Então João Batista não estava dentro da ordem sacerdotal levítica. Ele não continuou depois do pai, que deveria acontecer. Mas ele foi escolhido de forma emergencial. Quando o sacerdócio levítico falhava, Deus levantava emergencialmente nazireu. Por exemplo, Sansão, Samuel e agora João Batista. Até que Jesus vem, esse que é semelhante a Moisés, e estabelece o sacerdócio que estava na vida de Moisés, de Jetro, de Jó. O sacerdócio que vem no começo da história, desde os dias de Adão, aonde todos adoravam, cultuavam, davam suas ofertas, como Caim e Abel. A de Abel foi aceita. E todos os homens que venham ofertando, adorando a Deus, estão, até Moisés, no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem levítica termina com Zacarias. E é estabelecida na vida de João Batista e da vida de Jesus o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Assim como Samuel foi o sacerdote de transição, assim também João Batista, o profeta de transição. O sacerdócio de transição. Sai o sacerdócio levítico e entra o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Atualmente, a igreja está debaixo do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja lá Romanos capítulo 7, que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque teve comunhão com Deus. No período em que na terra habitava Abraão, que levou seus dízimos para entregar o sacerdócio de Deus, o sacerdote de Deus, e o sacerdote de Deus trouxe pão e vinho. Veja a comunhão perfeita. Glória a Deus. Mas os nazireus, eles funcionavam como substituição, como porta de emergência. Quando nós lemos Êxodo 19, 5 e 6, vemos que o Senhor queria implantar definitivamente o sacerdócio de Melquisedeque. Aquele do monte, o que Moisés recebeu. Era o sacerdócio que Deus queria implantar na vida de Israel. Israel rejeitou. E por causa do pecado de Israel, do capítulo 32 de Êxodo, houve uma mudança no sacerdócio. Deus estabeleceu algo inferior, que é o levítico. Em vez de ser o sacerdócio universal, ficou paralisado no sacerdócio nacional de Israel e local. Isto foi uma paralisação, porque em vez de alcançar as nações, uma tribo procurava alcançar outras tribos. Isso aconteceu até Cristo.
Moisés profetizou que Deus levantaria um sacerdote de ordem de Melquisedeque, semelhante a Cristo, que não faz parte do sacerdócio levítico. Então, como Israel rejeitou o plano original, os propósitos sacerdotais foram mudados de universal para nacional. Assim, Israel ficou fora do objetivo inicial de Êxodo 19, 5 e 6. Deus ainda vai cumprir o Êxodo 19, 5 e 6. Leia Êxodo 19, 5 e 6. Que Deus vai cumprir ainda quando a oração do Pai Nosso for atendida. Venha a nós o teu reino. Amém? Então Jesus vai implantar o seu reino na terra. E Israel vai cumprir esse chamado novamente. Porque o Senhor vai o chamar. Glória a Deus. Amém? Deus deixou de ser melhor. Israel deixou um serviço que deveria servir as nações, para servir as tribos. E somente a partir do milênio, no reino milenial de Cristo, Israel vai assumir a sua posição sacerdotal, de forma original. A igreja já está reinante com Cristo, enquanto Israel estará na terra, recebendo auxílio da igreja. A igreja glorificada com Jesus, auxiliando o reino sobre a terra. E assim, todas as nações serão abençoadas por Israel. Veja Isaías 40, versículo 4 ao 11. É exatamente no reino de 1000 anos que nós teremos o cumprimento de Êxodo 19, 5 e 6. Deus sempre cumpre o que fala. Muitos têm Israel fora do plano, mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Todo o seu propósito com Israel será cumprido. Deus não muda. A sua palavra é fiel. E no milênio será convergido todas as coisas. A massa será levedada. Nações, Israel e igreja. Na eternidade, diz o Apocalipse, que Deus estará com seu povo, no meio do seu povo. Não haverá mais distinções entre povos, raças ou línguas. Deus estará com o seu povo, Israel, as nações e a igreja, na plenitude dos tempos, quando Cristo for reino absoluto, depois do milênio, de eternidade a eternidade, Deus reinante, um só Deus e um só povo. Assim como ele falou em João 11, 16, 11 versículo 10 e 11 versículo 16. Haverá um só pastor e um só rebanho. Um será o seu povo. Não haverá divisões entre raças, tribos ou nações. Um será o seu povo. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Estamos preparando mais aulas a partir da aula de número 5. Veja aí, a missão da Igreja de Cristo. Estudaremos com base na leitura bíblica em classe de Marcos e de Atos. Olha os tópicos: pregação e instrução, adoração e edificação, e também comunhão e socialização. Estamos aguardando todos vocês para o nosso próximo domingo, estudando lição 5, a missão da Igreja de Cristo. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos, fica com Deus e até lá.